que o Senhor possa usar a minha vida. Fala agora isso para Deus. Senhor, no nome de Jesus, nós te convidamos, Pai, para que o Teu Espírito Santo possa falar conosco nessa noite, através da Tua palavra. Senhor, eu me rendo completamente ao Teu Espírito. Senhor, que o Senhor possa fluir no nosso meio, porque o nosso interesse é aprender mais de Ti. O nosso interesse é ter a Tua presença. O nosso interesse é sermos como Cristo. O nosso interesse, Senhor, é termos não só a bênção, mas o abençoador em tudo que façamos, para a glória do Teu nome. Amém. Amém? Abre para mim Lucas 17, no verso 11 até o 19. E eu queria começar falando, que nós estamos diante de uma caminhada, de um começo de ano, temos uma palavra, essa palavra é o ano da multiplicação. Nós recebemos essa palavra de Deus. E muitas vezes nós temos muitas palavras, temos muitas promessas, mas nós ficamos, às vezes, chateados, questionando, porque algumas coisas não acontecem. Então, eu queria dizer para você que tem orações que nós vamos orar e elas vão acontecer instantaneamente. Mas existem orações que nós fazemos, parece que demora para acontecer, E muitos de nós, às vezes, se prostra, se frustra e fica desanimado. Então, não consegue mais olhar para aquilo. Às vezes, a gente está orando muito tempo para as mesmas coisas e aquilo não acontece. Eu gostaria de compartilhar com você uma porção da palavra que vai falar sobre isso. Amém? Essa passagem é uma passagem muito conhecida, que fala da cura dos 10 leprosos. Quantos conhecem essa passagem? Vamos lá, então. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Pode passar, até o 19. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece de nós. Ao vê-los, disse Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe a estes, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Pode passar. Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Esse é um texto muito conhecido, mas é um texto que você percebe algumas coisas que Deus quer nos falar, quer nos ensinar. Você vê ali que tinham 10 leprosos, tinham 10 necessidades. E sabe que Jesus, em outros textos, ele já curou alguns leprosos, só que ele curou instantaneamente. A lepra, irmãos, ela é conhecida na palavra de Deus como, era uma doença que existia, hoje ela está praticamente erradicada, mas era uma doença comum nessa época. Só que era uma doença que, para os judeus, a lepra significava uma maldição. E qualquer pessoa que tivesse lepra naquela época, ela tinha que se retirar da cidade. Ela não poderia morar junto com sua família, nem com os cidadãos daquela cidade. Por quê? Porque era contagioso. E a lepra, você sabe, irmãos, é uma doença que ela toma o organismo, o seu corpo, ela vai comendo a pessoa e a pessoa não sente dor. A lepra, na palavra de Deus, ela é símbolo do pecado. O pecado é assim na nossa vida. Você vai cada vez mais se aprofundando e você não sente. Mas uma coisa a lepra faz, assim como o pecado faz, ele deforma as pessoas. E por não sentir dor, ela continua. Porque muitas vezes o pecado, ele é algo que dá, muitas vezes não, a maioria das vezes ele dá prazer. É gostoso. E como a lepra não dói, ela só deforma, a pessoa continua. Mas vamos aqui para a palavra, onde esses 10 leprosos estavam fora da sua cidade, estavam fora do arraial, e eles ouviram falar de Jesus. Jesus vai passar aqui. E aí eles gritam de longe. Eles falam: mestre, compadece de nós. Faz alguma coisa, Jesus. Olha só, do que eles chamaram Jesus? De mestre. Esse é o tipo de revelação que eles tinham acerca de Jesus. Ele é só um conhecedor da palavra.
um grande conhecedor da palavra. Era a visão que eles tinham de Jesus naquele momento. Interessante que Jesus chama, fala, faz alguma coisa por nós, compadece de nós, e Jesus chega, e Jesus não fala assim, não, sejam curados. Jesus chega para eles e fala uma coisa que eu acho que nós íamos ficar um pouco irritados, se fosse conosco. Jesus fala, vai lá e se apresenta aos sacerdotes. Porque quando uma pessoa estava com lepra, ela lembra que eu falei que ela tinha que ser afastada? Mas se ela fosse curada, ela deveria se apresentar ao sacerdote, para poder o sacerdote validar se de fato ela estava curada e que ela poderia retornar para a cidade, para a sua família. E quando ela estava lá, quando Jesus fala isso, os 10 olharam assim, tipo, ele não vai fazer nada, só isso? Ele falou, vão e se apresente ao sacerdote. Você já pensou alguma coisa? Você está cara a cara com Jesus, você está com um problema, e ele fala para você, ó, vai andando que no meio do caminho pode ser que aconteça alguma coisa. Você fala, como assim? E eles foram, e diz a palavra que eles estavam mais ou menos a uns 120 quilômetros a pé de Jerusalém, para onde eles estavam indo, onde estavam os sacerdotes. Você teria disposição de caminhar 120 quilômetros em média? 120 para ir e 120 para voltar, a pé. Sendo que não aconteceu nada até então. Jesus só deu uma palavra. Jesus falou, vai até o sacerdote e é ele que vai validar você. O que acontece no meio do caminho? No processo. Enquanto eles estão indo, algo poderoso acontece. Um deles já volta dando glória a Deus. Um dos 10, voltou para dar glória a Deus, e a Bíblia diz que ele se prostrou em terra e reconheceu o Senhor. Antes ele via Jesus como mestre, mas agora ele vê como Senhor. É o Senhor das nossas vidas. E a nossa crise no momento que nós estamos vivendo, no momento que nós estamos passando provações, no momento que nós temos uma palavra do ano da multiplicação, e Deus falou, só vai. Mas a coisa não está acontecendo, você não está vendo nada. Você não está vendo a cura imediata, você não está vendo aquela solução daquele problema imediato, você não está vendo. E aí o que acontece nesse processo? Eu quero perguntar para você, você desiste de crer? Ou você continua crendo? Você para aí? Será que você não entende que você está sendo caminhado para uma jornada? Jesus, quando nos chama, ele fala, vem do jeito que você está. Mas ele começa a fazer algo tão maravilhoso em nós, ele vai transformando a nossa vida nessa caminhada, mas ele não fala tudo o que vai acontecer. Você só tem uma palavra, vem. Não é assim? Vinde a mim, os que estão cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você só sabe disso, você não sabe o que vai acontecer no meio do caminho. E aí está dando a grande crise nossa. Sabe que os 9 que não voltaram, fala muito deles. Esses 9 estavam preocupados com o aqui e agora. Talvez muitos deles, queriam desistir no meio da caminhada, fizeram uma reunião e falaram, o quê? Nós vamos dar 120 quilômetros, não aconteceu nada, e se não acontecer? A gente chega lá diante do sacerdote, a gente tudo leproso. Como é que vai ser? Sabe, muitos de nós, às vezes, está como esses leprosos, preocupados com o aqui e agora. Porque para nós é importante a bênção. Para nós é importante a dor sair. O problema ser resolvido. A crise ser colocada de lado. Mas, para o Senhor, a grande importância é de que essas coisas que nós vamos vivendo, elas vão produzindo Cristo em nós. Enquanto você vai andando, será que você não percebe que Deus está gerando fé no seu coração? Perseverança. Quantas lutas eu já passei que eu comecei a caminhar, eu só fui. E no meio do processo Deus foi falando comigo. E no meio do processo as coisas foram acontecendo. É igual aquele Kinder Ovo, vai aparecendo a surpresa. E você faz o quê? Você volta para trás? Quando Deus chamou Abraão, Deus só falou para ele, sai da tua terra, sai do meio da sua parentela, sai do quentinho do seu sofá e vai. Vai para onde? Para a terra que eu vou te mostrar. Deus não tinha mostrado tudo. E mais, o Senhor falou, eu te farei grande. Eu te farei pai
Pai de multidões, Pai das nações. Conta a areia do mar, se é possível, e as estrelas do céu, porque essa é a sua descendência. Diante de um homem que é de uma mulher, da esposa de Abraão, Sara, que era estéril. Será que Deus é doido? Será que não bate bem falar umas coisas dessas? Que é um absurdo, né? Então, quando nós estamos indo para dentro desse processo, Deus deu uma palavra. Muitas vezes, o que acontece entre nós? É esse medo. Essa vontade de achar que, já que não está dando certo, eu vou dar o meu jeitinho. Eu vou arrumar um caminho. Ah, não deu certo aqui? Vou para lá. Ah, não está bom aqui? Vou acolá. Nós conseguimos arrumar, como se diz, escapes. Nós conseguimos sair pela tangente fácil. Nós mudamos as coisas, mas Deus não muda. Ele quer produzir algo em você. Deus quer produzir em todo o tempo. Não é o aqui e agora, é a sua eternidade. Quando esse leproso que voltou para dar glória a Deus, ele entendeu, ele o viu como o Senhor da sua vida. Ele entendeu que aquilo que ele recebeu, a bênção da cura, não era só para o desfrute dele. Agora ele conhece o Senhor dos exércitos, o Senhor dos senhores, Rei dos reis, e ele fala, agora eu quero te seguir. Porque Deus está preocupado sempre com a eternidade, é o que está produzindo na sua vida para lá. A Bíblia diz, não fica juntando tesouros aqui, que a traça vai corroer, a ferrugem vai comer. Quando o Senhor está falando isso, fala, mas eu gosto tanto de ter um carro bonito, eu também. Mas não é que você não pode ter um carro bonito, o Senhor não fica apegado a isso. Não fica apegado às coisas aqui, porque Deus está trabalhando nas nossas vidas, porque vamos morar com Ele. Isso é um fato. Jesus está às portas. E aí, muitos de nós paramos como esses 10 leprosos que não voltaram, porque estamos preocupados com isso aqui, ó. Já. O Deus do já. Mas Deus está preocupado em que Ele está gerando. Se você vai ter a mesma revelação que o leproso que voltou, ou se você vai ter a revelação que aquele povo tinha, ele era só o mestre. Nós precisamos entender a quem estamos servindo. Porque tudo faz sentido quando você sabe quem você está servindo. Aqui você veio. Então, quando eu cheguei na igreja, eu vim porque eu precisava cura nas minhas emoções. Mas passado um tempo e conhecendo Jesus, porque Ele vai trabalhando nas nossas necessidades e em tudo mais, eu descobri, eu preciso mais dEle. Eu não preciso só daquelas coisas que para mim são importantes, eu preciso mais dEle, da presença dEle, da direção dEle, do conselho dEle, dos princípios para a minha vida. E a gente pode falar, né? A Bíblia diz lá em Eclesiastes, há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo, muitas vezes, de arrancar o que se plantou e plantar tudo de novo. A gente não gosta muito dessa parte. Mas, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente faz orações, fala, pastor, eu já orei, não está acontecendo nada, não houve mudança. Eu quero te dizer, tem plantações que nós fazemos que pode ser como um pé de alface. De 15 dias a 3 meses nasce. Mas existem plantações, como o pé de jabuticaba, que vai levar 15 anos. E nós precisamos entender o caminho de Deus nisso. Por que o Senhor está permitindo isso acontecer na minha vida e eu não estou obtendo a resposta que eu queria imediata? O que Deus está produzindo dentro de você? Né? Então, muitos de nós, às vezes, nós somos impelidos por uma indignação, mas não a indignação santa. É uma indignação assim, por que não está acontecendo? Eu vou na igreja, eu dou o dízimo, eu sou bonzinho, eu sou bonitinho, eu faço tudo certo. E você não entende por que não acontece. Talvez você também ainda está pensando que tudo que Deus faz na sua vida é por merecimento. E o merecimento tem a ver com a justiça própria. Eu mereço, eu faço, eu sou bom. Olha como eu sou bom, Deus. Você não sabia que o Senhor ia precisar de mim na sua equipe? Mas o Senhor, nós somos chamados pela graça. O que significa graça? O que significa graça, irmãos? Favor e merecido. Não mereço. O favor é para quem não merece. Jesus veio para quem não merece. Às vezes a gente fica envergonhado de muitas coisas nas nossas vidas, mas eu quero te dizer,
O favor imerecido veio para quem não merece. Gosto muito de dizer isso sempre para mim mesma e para as pessoas que eu converso e aconselho. Nós não temos reputação nenhuma, irmãos. Às vezes a gente quer se manter na linha, achar que a gente é alguma coisa. O Senhor já disse isso para nós. Só tem um bom, Jesus. Só tem um. Ele morreu por conta dos meus pecados, das minhas fragilidades, das minhas bobeiras. Ele morreu por mim. Então eu não tenho mais reputação. Que reputação que eu tenho diante de Deus? Você pode ter diante dos outros. Você pode usar uma roupa bonita, você pode botar um sorrisão nos lábios, você pode fazer uma maquiagem, você pode botar uma foto no Instagram. Mas Deus te vê. Deus te vê. E Ele sabe exatamente o que você precisa para essa transformação que vai gerar em você frutos do Espírito para a eternidade. E eu quero te perguntar, se você está disposto a viver uma fé que tem atitude. Então, esse camarada aqui, ele recebeu, teve uma fé, ele teve que decidir, ter uma atitude. Então, tem áreas na sua vida hoje que você é convidado. E aí, você recebeu a palavra do ano da multiplicação, seja da prosperidade, seja da cura, seja do que for. Você está disposto a ter uma atitude de fé? Atitude quando você quer esmorecer, quando você quer abandonar, quando você quer encontrar outros caminhos. Nós precisamos ter atitude. Certa vez eu estava numa crise muito grande no meu casamento. E eu estava ouvindo uma palavra, eu olhava para o fundo assim da minha casa, eu só via roupa para lavar. Olhava para trás e via meus filhos pequenos me puxando assim que eles queriam comer. Eu não estava me sentindo bem fisicamente, não estava gostando de mim. Estava me achando desleixada, mal cuidada. Eu tinha abandonado a minha profissão. E eu falei, para que tudo isso? Mas Deus tinha uma palavra para mim. Deus tinha falado para mim que eu ia ser uma pastora. Deus tinha falado para mim que Ele tinha uma multidão para mim. Ele tinha vidas para eu cuidar. Ele tinha tantas coisas, mas naquele momento não estava vendo nada. Não tinha nada. Era muita frustração. Frustração. E aí, eu preciso tomar uma decisão. Qual foi a decisão? Eu lembro, até hoje, eu fiz isso. Eu estava na pia, lavando a minha louça, o metro quadrado mais usado da minha casa, e da sua, que eu acho também. Estou lá, eu estava péssima. Eu dei um tapa na mesa e fiz assim, não vou ser uma mulher amarga. Eu decidi. Eu falei, Senhor, eu não vou ser essa mulher amarga. Essa mulher que está frustrada com tudo, está frustrada com sonhos, está frustrada com aquilo que ela sonhou que a vida dela poderia ser. E veio uma indignação santa, e eu decidi naquele dia ter uma fé que tenha acompanhada de atitude. Eu me levantei e falei assim, eu vou me alegrar com os serviços da minha casa, eu vou me alegrar em servir meu marido, eu vou me alegrar nesse tempo que nós abrimos mão de eu trabalhar para eu poder cuidar dos meus filhos que eram pequenininhos, porque eu gostaria de educá-los. Eu não gostaria de colocar a educação que Deus deu para mim na mão de outros. Mas eu tive um preço. Me custou. Custou bastante. Mas eu louvo a Deus por isso. E aí, irmãos, Deus, Ele sempre vai liberar uma palavra e você precisa ter uma atitude de fé. Qual a palavra que Deus liberou e agora você está já me olhando para o revolto mar? Não está acontecendo nada. Aí sabe o que você faz? Você dá um jeitinho, você arruma um caminhozinho para sair daquela tempestade. Não faça isso. Porque é justamente essa tempestade que o Senhor está forjando você, um vencedor, uma vencedora, alguém que conhece Deus. Porque uma vez que você conhece Deus, não é tudo que você vai acreditar, não é tudo que vai te derrubar, porque você conhece, primeiro, o amor dele por você naquela cruz. Irmãos, todas as vezes que você tem uma experiência com Jesus, não tem jeito, você é tomado de amor. Você fala, por que ele me ama assim? Por que ele me ama assim? E quando você é tomado desse amor, o resto perde sentido, o resto perde valor. Você fala, se eu sou amado, você acha que ele não vai cuidar de mim? Você acha que ele não vai cuidar dessas pressões que eu estou passando, dessas loucuras que está passando na minha mente? É lógico que ele vai cuidar. Sabe, esse é o ano da multiplicação e eu quero perguntar, você crê ou não?
Você está continuando crendo? Mas a adversidade está falando que não tem nada. Pelo contrário, você está lá malhando trigo no lagar, lá escondida nos midianitas, como o Gideão estava. Está tudo escondido, está tudo ruim. Você está morrendo de medo. Mas aí Deus manda um anjo e fala, homem valente. Você acha que Deus não sabia que ele estava morrendo de medo? Talvez ele devia ser até um homem banana. Sabe aqueles homens que falam, eu estou com medo, vou ficar me escondendo aqui? E aí o Senhor já manda logo o anjo falar, levanta, ser homem valente, eu sou contigo. Mas ele tinha tanta promessa, ele já tinha tantas coisas que Deus queria fazer na vida dele, mas ele tomou uma atitude de fé. Diga assim para a pessoa do seu lado, você tem que ter uma atitude de fé. Aleluia. Glória a Deus. A fé é não merecer. Então eu vou andar nessa direção. Eu vou seguir a vontade de Deus. Então, a fé não é algo que você crê, mas não é uma coisa que você merece. A fé é porque você crê. Não é porque você fez alguma coisa para Deus. Não tem nada que você possa fazer para Deus para agradá-lo. No sentido dele não gostar de você. Ele já fez o que ele tinha que ter feito há 2000 anos atrás. Ele já te ama. Ele não vai te amar mais e ele não vai te amar menos. Ele já te ama. O amor já foi provado. Quando Jesus morreu na cruz, ele disse, tetelestai, que significa o quê? Está consumado. Acabou. A obra que eu vim fazer, eu acabei. Toma você agora a sua atitude. Toma você agora o seu posicionamento. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, os leprosos nessa caminhada, eu acho que eles falaram, não sei não, acho que vai dar ruim nesse negócio. Mas eu creio que eles, no meio do processo, eles foram curados, eles falaram, tá bom para nós, o mestre já curou. Será que quando você recebe aquilo que Deus te dá, você também assim fala, então tá bom, tchau, obrigada, Jesus? Tá bom para mim? Sabe, você está dentro de um processo onde Deus quer transformar você. E Jesus pergunta ali para ele, cadê os 9? Né, para o leproso que veio glorificar Deus. Às vezes tem áreas na sua vida que o Senhor fala, o que você fez com aquilo que eu te dei? O que você fez com os talentos que eu entreguei? Com aquela posição de fé, aquele coração puro, aquela entrega, aquela santidade, cadê? Por que acabou? Por que minou? Porque muitas vezes nós estamos preocupados com aqui e agora. A gente quer fast food, a gente quer comida rápida, mas a gente não tem disposição de ser transformado. Quantos aqui já passaram por tribulações e no final delas você vê que você é uma outra pessoa? Certamente. Não existe isso. Não existe transformação no Evangelho que não é feita mediante a fé e você se expor, aceitar o processo e ter uma atitude de fé diante desses desafios. Você precisa ter uma atitude de fé diante dessa situação. Se você está com um casamento ruim, você tem que ter uma atitude de fé agora. Você fala, não vou desistir, não vou divorciar, vou insistir, vou orar e vou fazer tudo o que eu precisar para isso não acontecer. Se você está enfermo, você fala, eu vou orar, eu vou proclamar a palavra, mas também vou procurar o médico e eu vou me posicionar agora que eu tomo posse da minha cura. Mas o tempo vai passando e a gente vai esmorecendo. E sabe de uma coisa que acontece com muitas pessoas? Irmãos, isso é muito sério que eu quero falar. A frustração, se ela não é resolvida da maneira que ela deve ser resolvida, em Deus, colocando nas mãos de Jesus, perdoando pessoas, você vai para um outro nível mais profundo, que é a mágoa. A mágoa não, é a mágoa. E essa mágoa no seu coração, ela vai impedir você de crer, de experimentar as bênçãos de Deus. Você começa a ficar mais duro no seu coração. Você começa a contestar tudo. Você não é aquela pessoa mais simples. Tudo você contesta. E aí, se você não trata isso, você vai para a raiz de amargura. Você já viu uma pessoa amarga? Tudo que você fala para ela não está bom. Tudo que você fizer para ela, ela não vai aceitar. Sempre ela está se sentindo perseguida. Sempre ela está se sentindo rejeitada. Eu conheço várias pessoas assim. Porque a raiz de amargura tomou conta. Mas tudo começou aonde?
na frustração. Às vezes você está frustrado com o seu líder, com o seu pai, com o seu filho, com o seu cônjuge, com Jesus. Mas esse é o processo que vai levar você o quê? A uma profunda tristeza. Muitos deixam, muitos abandonam o evangelho aí. Muitos abandonam a Cristo. E não se permitir viver, porque ele fala, não é porque não fez nada por mim. Como não? Você está num processo. Né? Se eu fosse na conversa dos meus filhos, que todo dia eles não queriam ir para a escola, que eles já sabiam, que o professor chato ia estar, ou que... Eu nunca ia insistir para eles continuarem os estudos. Mas todo dia a gente insiste. Por que Deus está insistindo com você? Por que o Senhor está insistindo e essa área ainda não mudou? Porque Ele quer trabalhar em você. Mas tem uma atitude de fé nisso. Amém? A cura da lepra era para produzir eternidade na vida dos leprosos. A cura era só uma consequência. Era só a consequência. Eu vou ser curado, mas o que Jesus queria mesmo era produzir eternidade. Por que será que você passa que você passa? O que Deus está gerando em você? Ele está gerando muita confusão, muita dor. Pois é, tem coisas em nós que a gente fala assim, você que faz sair de mim o pior de mim. Não é verdade. É você que tem o pior dentro de você, só foi exposto através do irmão lixa, que o Sérgio falou semana passada. E nós precisamos o quê? Senhor, me transforma. Eu não quero ser assim. Digam sim. Tenha uma atitude de fé para essa caminhada. Fé sem caminhada de fé só vai tocar o aqui e agora. Mas a fé com caminhada de fé vai mudar a sua eternidade. Fé que não muda a sua caminhada de posicionamento, de transformação, de crença, de valores e escolhas, só te abençoa aqui, não é a fé que Deus quer produzir. Sabe, irmãos, Deus, Ele conhece cada um de nós. Ele conhece o nosso perfil no Instagram. Ele conhece o nosso perfilzinho do nosso coraçãozinho mesmo. E tem coisas que Deus está insistindo com você. Porque Ele quer que você mude, que você seja transformado. Não dá para você ficar contando sempre a mesma historinha. Mas dá para você falar, Senhor, eu decido andar nessa caminhada de fé. Eu vou me posicionar. O que é posicionar? Não está acontecendo, mas eu creio. Eu não estou vendo, mas estou profetizando. Eu estava dizendo para vocês, lá na minha cozinha, eu dizia para o Senhor, eu profetizo que eu vou ver o melhor do Senhor na vida do meu marido, na vida dos meus filhos. Tudo aquilo que eu não vi, eu comecei a declarar aquilo que eu cria. Sem culpar, porque nós gostamos muito de culpar as pessoas que estão dos nossos lados por causa dos nossos problemas. Nós culpamos o outro o tempo todo, principalmente casados, né? Eu não sei, os solteiros, eles culpam os pais, né? Mas a maioria dos casais um culpa o outro. Eu estou passando isso por causa de você. Eu estou passando isso por causa de você. Isso é mentira. Porque Deus uniu vocês por um propósito, mas o Senhor sempre está trabalhando dos dois lados. Não tem um certo e errado. Está todo mundo no processo. Você tem que dar sua resposta e o seu cônjuge também tem que dar resposta. Seja com o pai, seja com o filho, é a mesma coisa. Você, é porque meu pai é isso ou minha mãe é aquilo. Pois é, o que Deus espera de você? O que Ele está produzindo em você? Você podia ter nenhum problema hoje. Provavelmente você não ia ter nenhuma musculatura espiritual. Você não sabe nem o que é Cristo. Você não sabe por que Ele morreu. O que é sacrifício? Porque você não tem dor. As pessoas que sofrem as maiores dores são as pessoas que são mais transformadas. Mas quais? Aquelas que aceitam o desafio de ter uma caminhada de fé. É uma jornada. É uma jornada que muitas vezes vão vir tantas coisas para te jogar para fora. E eu vou te falar, todo dia o diabo luta na sua mente. Todo dia. Você já acorda aquela pressão, não vai dar certo. Fulano não gosta de você. Olha como está a sua vida. Olha o fulano. Já vem aquela que você não vai conseguir pagar essa conta. Você viu que nada muda? Você não percebe isso? Todo dia você já tem um inimigo para vencer. Sabe quem é? Essa seta na sua mente. O que é seta? São pensamentos que eles vêm, a Bíblia chama disso de dardos inflamados do maligno. Dardo é aquele esporte que você joga de longe, não é? Porque o inimigo não pode chegar perto de nós. Nós somos filhos, mas ele vai tentar derrubar você com pensamentos contrários. Olha só, vai acontecer isso com o seu filho. Você vai morrer, isso não vai dar certo. Olha como você vai ficar. Fulano não gosta de você. Desiste logo disso. Ó, aqui, ó. Essa é a nossa batalha espiritual, é aqui na mente. Começa aqui.
E esses dardos inflamados do maligno, o Senhor diz que tem como a gente vencer. O Senhor diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades e hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. E aí, como que vence isso? Escudo da fé. O dardo vem, escudo da fé. Não, não vai ficar assim não, diabo. Deus me ama. Eu não estou sozinho, eu vou vencer. O Senhor é comigo. Aquele que me chamou é fiel para terminar a boa obra. Não sou eu, nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Sabe, irmãos, Deus está te chamando para andar mais uma milha. Com atitudes. Qual é a atitude que você tem que tomar na sua vida hoje, que é uma atitude de fé, para você continuar crendo naquele sonho? Qual que é? Se a sua família está destruída, qual que é a sua posição? Fala, minha família não, diabo. Você pode botar a culpa em quem for dentro da sua casa, mas não é essa pessoa que está interessada na destruição do seu lar. Existe uma, e o nome dele é diabo. E ele quer fazer aquela ridicularidade do carnaval lá das famílias enlatadas. Não existe mais família. Aquilo que foi estabelecido por Deus, ele quer destruir. Que é a unidade da família. Que é a unidade do corpo. Tudo isso ele quer destruir. E aí o que você tem que fazer? Aqui não. Você pode ficar chateado, mas você vai se posicionar. Tem uma atitude de fé, um posicionamento. Tem gente que só olha para o problema e chora. Você pode chorar, mas tem uma hora que você tem que levantar e falar, chega, aqui não, não na minha casa. Tem horas que você precisa ter uma atitude. Irmãos, nós somos seres espirituais. A Bíblia diz que nós somos um espírito, que é como o Espírito de Deus. Temos uma alma. O que é a alma? Nossos desejos, nossas vontades, nossas emoções. E habitamos num corpo. Esse corpo aqui vai morrer. Mas o meu espírito está pronto. E a minha alma, ela vai ser transformada. Adivinha como ela vai ser transformada? Na caminhada da fé. Porque a Bíblia diz que é de fé em fé, de glória em glória. É nesse posicionamento que você nunca para. Não olha para trás, não tira a mão do arado, que o Senhor diz que quando você tira a mão do arado e olha para trás, Ele não tem prazer em você. Por quê? Porque você desistiu de crer. Porque a obra é dele. A obra do Senhor você não pode fazer, irmãos. Você tem que admitir que você, desculpa a palavra, é incompetente para resolver os seus próprios problemas. Mas você se torne dependente de Deus. Senhor, me ensina como eu vou resolver isso. Eu muitas vezes pergunto, Senhor, como que eu vou resolver isso? Eu não sei resolver isso. Me ajuda, Senhor, porque eu já sei que eu vou embananar tudo. E nós precisamos aprender essa caminhada de fé. Amém, queridos? Sabe que tem uma outra história que aconteceu no tanque de Siloé. Quem conhece essa história também? Era um cego. Ele também queria ser curado, mas sabe qual que era o problema dele ali? Era um problema geográfico. Jesus fala assim, ó, vai até ali e mergulha que você vai ser curado. Só que diz que era um despenhadeiro. Quem é que manda um cego andar no despenhadeiro? Hoje Jesus ia tomar um processo, né? Falou, olha, ele estava induzindo, iam matar ele. Por que Jesus fez uma coisa dessa, sem sentido? Você tem que passar pelo despenhadeiro. Por quê? Ele não podia curar ali na hora, gente? Era muito mais prático. Que é o fast food que nós estamos acostumados. Que é, às vezes, a maneira que você espera que Deus resolva os seus problemas. Mas o que Deus estava produzindo na vida daquele cego? Sabe, o Senhor sempre está produzindo algo em nós, nessa caminhada. Qual é a caminhada que você está passando hoje? Que não você está querendo parar ou está tentando dar um jeitinho porque não está acontecendo? Fala, não, Senhor, eis-me aqui. Eu vou caminhar em fé. Eu vou caminhar debaixo da tua direção. Eu vou ter uma atitude de fé. Diga atitude de fé. Você já sabe qual que é a sua atitude de fé? Que você tem que ter nessa questão, nesse problema que não tem nem sido resolvido? Às vezes um é só permanecer. Você pensa que é fácil permanecer? Todo dia você vê mesmo disquinho? Tem uma hora que cansa, não cansa? Só que você vai buscar força no Senhor. Você vai buscar a visão de Deus. Você vai buscar revestimento do Senhor para você vencer. Porque lá na frente Deus tem uma coisa para você. Sabe o que é? Não é só a bênção.
Ele está produzindo, colocando a eternidade dentro do seu coração. Porque você acha que dá para ir para a eternidade com as roupinhas que você está? Não estou falando roupa física. Estou falando sua roupa espiritual. Você está pronto para adorar o Senhor com os anjos ininterruptamente? Você está pronto para reinar cidades, governar sobre pessoas? Nós estamos falando sobre o reino de Deus. E o Senhor tem um reino de filhos. E nós somos os filhos. E a Bíblia fala que o pai disciplina o filho que ama. Muitas vezes Deus está te disciplinando, apertando a rosca. Continua, filho. Vamos que dá. Ah, mas está doendo. Continua, porque lá atrás eu estou te esperando. Amém? Os irmãos ficaram chateados comigo que eu falei isso? Essa palavra é para mim também. Nós precisamos ter atitudes de fé, irmãos. Amém? Queria que você ficasse de pé. Feche os seus olhos agora, equipe do louvor aqui. Feche os seus olhos agora. Pergunta para o Senhor, qual que é a atitude de fé que eu tenho que ter, Senhor? Fala para o Senhor, eu quero obedecer. Eu quero me posicionar. Eu quero ser transformado. Tem coisas que Deus não muda, que você não se muda. E ninguém te muda. O seu cônjuge não te muda, o seu pai não te muda, sua esposa não te muda, sua mãe não te muda. Mas o Espírito Santo, Ele fala, Ele faz, Ele muda. Amém? Apaga a luz aí para mim, por favor. Nós vamos cantar uma música que é uma música antiga, que ela fala sobre fé. Eu quero dizer para vocês, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e é importante que todos que se acheguem a Ele, creiam que Ele existe e que Ele se torna o seu galardoador. O que é o galardoador? É aquele que te presenteia. Você precisa crer que Ele existe. E que Deus tem pensamentos de paz e não de mal a seu respeito, a fim de dar aquilo que você deseja. Sabe, esse é um posicionamento de uma fé que está curada. Eu sinto nessa noite dizer isso para os irmãos. O Senhor quer curar a sua fé nessa noite. Quando a nossa fé ela está bloqueada, quando ela está contaminada com as mentiras e os enganos do diabo, ela não permite você avançar e ter uma atitude de fé, um posicionamento, uma caminhada de fé. Não tem jornada com Deus sem caminhada de fé, queridos. Desculpa te dizer, não tem. Mas a Bíblia diz que, ainda que você tenha uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Você sabe como é o tamanho de um grão de mostarda? Vou fazer uma analogia aqui, meio ruim. Parece um cocôzinho de barata, só que ela é clarinha. Jesus disse, se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda e ordenar que aquele monte se lance ao mar, isso vai acontecer com você. Não interessa se a sua fé é desse tamanico. Interessa que você vai usá-la nessa sua caminhada. Ela pode ser pequena, mas eu creio que nessa noite o Senhor quer acrescentar mais sobre você. Ele quer te revestir do poder dEle, Ele quer tirar os pesos. Amém? Nós vamos cantar essa música, depois nós cantarmos, nós vamos orar. Amém? Aleluia. Cada vez que a minha fé é provada, quem sabe? Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante
situação, a cada problema, você vai ser revestido do poder de Deus. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia. Feche os seus olhos. Eu quero fazer uma oração agora. Oh, Jesus. Senhor, nós estamos como aqueles leprosos com necessidades. E temos uma palavra, que o Senhor deu a palavra. E nós queremos, Senhor, completar essa carreira crendo na palavra. Continuarmos crendo e sermos transformados. Senhor, para que possamos reinar contigo. Para que Cristo possa ser formado em nós. Pai, no nome de Jesus, eu quero orar nessa noite por essa igreja. Senhor, eu quero repreender agora todo o peso, toda angústia, toda pressão, todo desânimo, toda apatia, toda indiferença, todo mal. Eu repreendo agora no nome de Jesus, eu digo, sai, em nome de Jesus. Toda enfermidade, tudo aquilo que é cansativo, dia após dia, palavras de ofensa, tudo aquilo, Senhor, que vem como poeira, oh Senhor, tudo aquilo que vem, oh Senhor, entristecendo o coração, nesta noite no nome de Jesus, Senhor, desata uma unção, Senhor, desata uma unção neste lugar, que quebra todo jugo, toda cadeia, toda opressão, toda tristeza, todo peso, sai! Em nome de Jesus. Senhor, envia os teus anjos guerreiros aqui. Anjos de guerra. Anjos ministradores de cura. Visita cada filho e filha sua agora. Senhor, eles dizem, Senhor. Eles querem, Senhor, ter uma atitude de fé nessa caminhada. Senhor, um posicionamento. Senhor, no nome de Jesus, porque eles sabem que não é o aqui e agora, mas é uma eternidade inteira contigo, Senhor. Eu oro, Deus, no nome de Jesus, que os olhos espirituais dos teus filhos sejam abertos agora. Os ouvidos espirituais sejam abertos. E que toda mentira de Satanás e seus demônios caia por terra. Sai no nome de Jesus. Derrama luz em meio às trevas, Senhor. Faz-nos enxergar aquilo que não estamos enxergando, Pai. Para que possamos, Senhor, entender qual é a Tua boa, perfeita e agradável vontade. E sermos conduzidos como ovelhas. Ovelhas, ovelhas e não porcos, Senhor, que vão para a cruz resmungando. Senhor, mas como ovelhas conduzidos pelo bom pastor. O Senhor é o nosso bom pastor e nada nos faltará. Não nos faltará alegria, não nos faltará paz, não nos faltará saúde, não nos faltará recursos, não nos faltará unção, não nos faltará sabedoria, não nos faltará direção que vem do Senhor. No nome de Jesus, Pai. Oh, Senhor, vai removendo todo o peso agora, todo o cansaço emocional. Caia por terra agora em nome de Jesus. 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 Eu gostaria de orar por todos aqueles que se sentem enfraquecidos na sua fé. Pode vir à frente para nós orarmos. Aleluia, aleluia, aleluia. Todos aqueles que durante a caminhada têm a palavra, mas você muitas vezes fala, não sei se vai adiantar não. Eu não sei se é isso mesmo. Oh Deus, oh Jesus. Senhor, nós cremos, Senhor. Nós cremos em Ti, Senhor. Eu peço agora, Senhor. Oh, vem revestir cada filho e filha sua agora do seu poder. O Senhor diz, revesti-vos do meu poder. Senhor, o Senhor diz que nós subiremos com asa como águia. Nós correremos e não vamos nos cansar. É o Senhor que disse isso, Senhor. Oh, Senhor, o Senhor disse que é o socorro bem presente no tempo da angústia. O Senhor diz, clama a mim e responder-te-ei. Nós cremos, Senhor, na sua palavra de vida eterna. Senhor, nós cremos, Senhor, oh, que tudo que precisamos está em Ti, porque sem Ti nada podemos fazer. E o homem nada tem se do céu não lhe for dado. Oh, Senhor, e eu quero declarar no nome de Jesus hoje, restaura a fé dos Teus filhos. Restaura a fé. Senhor, restaura a fé nesta noite.
Senhor, aumenta a fé de muitos aqui. Aumenta, enche o coração deles do seu amor, da sua presença. Que eles sejam inundados pela tua presença, Espírito Santo. Sejam inundados pelo teu amor. Oh, Jesus. Oh, sua palavra diz que quando olharam para eles, os seus rostos, oh, não foram confundidos, não foram envergonhados. Quando olhamos para ti, não seremos envergonhados, não seremos confundidos. Oh, Senhor, essa noite é uma noite especial, e eu creio, Senhor, eu creio que o Senhor está derramando sobre muitos de vocês agora. É um óleo fresco, é uma unção fresca, oh, que renova suas forças para subir com asas como águia. Oh, Espírito Santo de Deus, fortalece a sua igreja, Senhor, nessa noite. Põe um cântico novo nos lábios, o cântico novo, o cântico que o inimigo não quer que eles cantem, o canto da vitória, o canto da vitória, o canto da alegria, porque quando Jesus está, alguma coisa acontece. Oh, Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui. Oh, Jesus, filho de Davi, filho de Davi, tem compaixão de mim. Toca nos meus olhos, faz as escamas cair. Me ajuda a pegar o tom. Filho de Davi, clama ele, clama ele, clama ele. Tem compaixão de mim. Toca nos meus olhos. Por favor, os líderes que estão aí, me ajudem a orar. Faz as escamas caírem. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Toca nos meus olhos, pois eu quero te ver. Pois eu quero te ver, quero te ver, quero te ver. Quero te ver. Toca nos meus olhos, pois eu quero te ver. Vamos cantar ela. Ore bassora lamanala baixara catarabarabás. Senhor, derrama agora, Senhor, uma fé simples. Senhor, no nome de Jesus, derrama mais de ti. Renova o olhar, renova o olhar, renova o olhar. Oh, Senhor, renova seus filhos nessa noite. Renova a fé, a esperança, haja alegria. No nome de Jesus, no nome de Jesus, todo espírito do medo, todo espírito de medo, repreende em nome de Jesus. Todo medo cai por terra agora em nome de Jesus. Agora, em nome de Jesus, eu ministro, Senhor, a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guardando o coração e a mente dela em Cristo Jesus. Quero declarar vida e vida com abundância, vida de Deus. Toda opressão das trevas cai por terra agora em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, haja alegria. Haja alegria, haja alegria, haja fé. No nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia, 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 Jesus. Obrigada, Senhor. Gostaria de terminar esse culto cantando esse cântico com você, que é um cântico de vitória. Amém? Quantos aqui vão prosseguir?
Quantos aqui vão ter uma atitude de fé na caminhada? É uma jornada, mas o Senhor está do outro lado do Jordão te esperando. Tem vitória para você, tem promessa para você, tem crescimento para você. A eternidade te aguarda, amém? Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Vamos cantar essa música? André. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, levante suas mãos, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Declare: Deus vai na frente, abrindo caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Pega suas mãos, sua bênção chegou. Comece, levante as mãos e declare com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está. Aleluia, Jesus. Essa é a parte mais difícil. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Levante suas mãos, declare: não louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invadiu o céu. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Pega suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar. Aleluia. Com muito louvor, 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 com muito louvor. Aleluia! Se você crê, dá uma salva de palmas, dá um brado de vitória. Você saiu, você vai sair daqui nessa noite com a vitória na sua mão. Você saiu daqui nessa noite com a sua fé renovada.
a sua fé está renovada, você vai sair daqui fortalecido. Não importa o que está lá fora, não importa os relatórios, sim importa aquele que está com você. Você não vai sair daqui mendigando nada, mas o Senhor está te falando: eu sou contigo, eu estou com você. Não importa por onde você passe, não importa aquilo que aconteça, eu estou contigo. Creia nisso, meu irmão, creia nisso, minha irmã. Aleluia. Se você crê, dá uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia.